Boa tarde, espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. O que eu gostaria de trazer para o vídeo dessa semana, né? Eu já até trouxe algumas palavras, inclusive com uma história semelhante, e eu usei muito do exemplo desses jovens, né? No ano passado, inclusive, para falar sobre isso, que são sobre jovens comprometidos, sobre o compromisso, que é a palavra que eu gostaria de trazer. E os principais exemplos é Daniel e os seus três amigos, mas eu quero falar especificamente hoje, para não estender muito, sobre os três amigos. Então, falando um pouquinho sobre esses três amigos, a gente sabe do compromisso que eles tiveram e o que muitas vezes não acontece com a gente, né? Tipo, você tem um compromisso todos os dias de acordar, ler a Bíblia, não necessariamente assim nessa ordem, mas seria, né, o mais correto, colocar Deus no primeiro lugar do seu dia. Acordar, ler a Bíblia, fazer a tua oração e depois prosseguir com o teu dia. Só que muitas vezes a preguiça nos impede de conseguir completar esse compromisso, né? De concluir o compromisso. Então, é a preguiça que nos possibilita, nos impossibilita de cumprir isso. E nesse caso, a vida desses jovens estava em jogo e eles não abriram mão do compromisso que eles tinham feito com Deus. Eles não abriram mão de modo algum, porque eles sabiam que Deus era algo que não poderia passar deles. Eles sabiam que riquezas, eles sabiam que a posição que eles tinham, que aquele reinado, que tudo aquilo passaria. Mas que a salvação e o que Deus tinha colocado para eles, que a palavra de Deus nunca passaria, aquilo não seria tirado deles. E a única herança que nunca vai poder ser tirada de cada um de nós é Deus, é a sua palavra. E então, contextualizando um pouquinho, porque é uma história muito conhecida, né? Então, contextualizando um pouco, né? Nesse momento, para quem lembra da pregação também da pastora, Daniel já tinha passado pela sua prova, que foi da revelação do sonho para o Nabucodonosor, de um sonho que nem ele mesmo se lembrava. Então, Daniel já tinha passado por sua prova e agora chegou a vez de Deus provar esses três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Era hora de Deus ver como eles estavam e o que era importante para eles, né? O que é importante para cada um de nós. Assim como Deus testou e sondou o coração desses três jovens, o que é mais importante para vocês, para eles no caso aqui, né? Riquezas, né? Posição, status, amizades, o que é mais importante para você? As coisas que você considera importantes, que são essas que eu falei, ou é Deus? Quem está à frente da tua vida? Quem é inegociável para você? O que é inegociável para você? Deus ou as suas coisas? O seu eu ou a vontade de Deus? O que é inegociável? O que está à frente da tua vida? E para esses três jovens, quando foram colocados à prova, numa prova muito maior do que a gente nem sequer pensa em passar nesses dias, esses jovens passaram e foram vitoriosos. E aí, em Daniel 3,12, começa dizendo assim, então: Mas há alguns judeus que nomeastes para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandastes erguer. Então, veja que nesse momento eles estão diante agora da prova deles, que era a estátua de ouro. Nabucodonosor manda que todos se ajoelhem e eles não se ajoelharam. E agora, nesse versículo 12, essa mensagem está chegando para o rei. Então, Nabucodonosor está vendo, está descobrindo o que está acontecendo. E aí, então, no versículo 13, olha aqui na continuação. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Se tiver um pouquinho diferente na Bíblia de vocês, é porque eu estou lendo numa versão diferente, tá? Então, no versículo 13, furioso, então, a partir do momento agora, Satanás estava a todos, né, para tentar esses três jovens, através de Nabucodonosor, ele manda, então, chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí, a gente sabe o que vai acontecer, né? O que vai acontecer? Ele vai dar mais uma chance para eles. Eles não se ajoelharam, então o diabo não ficou contente com isso. Ele queria tentar para que esses jovens pudessem cair, para que eles não pudessem ser vitoriosos. E aí Deus não, né? Satanás dá mais uma oportunidade deles poderem se ajoelhar e adorar a estátua. Só que na verdade eles não fazem isso, eles não vão aceitar isso. O compromisso de servir a Deus na vida deles era inegociável. E aí, Nabucodonosor, né, extremamente irado, ele manda com que os jovens fossem jogados na fornalha de fogo. Mas o que eu gostaria de destacar aqui são os versículos 17 e 18 do capítulo 3, que dizem assim, eu não vou ler todas as partes, eu vou pulando para as partes que são mais importantes, que é a frase deles, que demonstra o compromisso deles, que é assim: o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste
erguer. Então veja aqui, eles sabem quem era o Deus que eles serviam, eles sabiam do compromisso que eles tinham com esse Deus, de adorar somente a Ele, e mesmo que, sabendo de tudo que Deus já tinha feito, né? Porque a essa altura do campeonato, Deus já tinha feito grandes coisas. Eles tinham visto o povo ser levado como cativo, as profecias de Jeremias, de Isaías se cumprindo. Eles tinham visto toda a trajetória do povo desde o Egito até chegar na Terra Prometida, todas essas coisas, os tempos dos juízes, os tempos dos reis, várias coisas que aconteceram. Eles sabiam do poder de Deus, mas mesmo assim, eles disseram: se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses. Não existe possibilidade que me faça dobrar o meu joelho a não ser ao Deus de Israel. E será que nós temos esta disposição de, mesmo nossa vida está à beira da morte, ou qualquer uma coisa que você julga muito importante para você, mais do que sua vida para você perder, e você mantiver desse jeito, se Deus não agir, eu não vou prestar culto a outros deuses de qualquer jeito. E isso tem que falar muito com a gente, porque, como eu falei, é uma luta na minha vida. Eu tava de viagem, né, essa semana, e eu levei até o livro do devocional, as coisas de Deus para ler, eu nem sequer lembrei das coisas de Deus. Eu busco a Deus nas minhas aflições. Eu sempre busquei a Deus. Tá apertado, eu vou lá e busco a Deus. Eu tô com um problema, eu vou lá e eu busco a Deus. Só que o meu compromisso diário de que eu estabeleci, quantas vezes eu já falei para Deus: não, Deus, agora vai, agora eu faço uma promessa de que todo dia eu vou orar, todo dia eu vou ler a Bíblia, e isso não tem acontecido na minha vida. Deus tem me testado no meu compromisso, né, o teste do compromisso. Deus tem me testado o quanto eu sou compromissado e fiel à vontade dele, o quanto Deus é importante para mim na minha vida, e muitas vezes eu negocio esse compromisso. Inegociável para mim são as minhas vontades, são os meus desejos, são aquilo que eu quero fazer. O tempo do meu jeito é inegociável. E eu tenho que mudar isso na minha vida. Então essa palavra, ela é muito repetida, né? Até por isso que eu cortei bastante os versículos, resumi muita história, porque vocês conhecem muito bem a história. E o que eu gostaria de deixar é que inegociável tem que ser o nosso tempo com Deus. Deus deve ser a única peça inegociável da nossa vida. Independentemente do que acontecer, das situações da pressão, Deus nunca pode ser negociado. E a gente sabe, né? Em Daniel, vai continuar falando, depois que eles fazem esse firme juramento, então eles são lançados na fornalha, e a gente sabe que quem estava ali com ele? Jesus estava no meio deles, eles não foram queimados. Os guardas morreram, né? Aquilo estava 7 vezes mais quente, as pessoas não podiam estar nem perto, mas os 3 estavam ali dentro, na presença de Jesus. E Jesus interviu e Jesus foi a favor deles. E do mesmo modo, a partir do momento que a gente se posicionar no nosso compromisso de servir a Deus, a partir do momento que Deus se tornar inegociável, Ele vai sempre estar com a gente. Pode parecer que aquela fornalha é impossível de ser superada, que aquele obstáculo não dá para passar, né? Mas Deus estará conosco, Deus estará com cada um de nós. E nós precisamos aprender a ter esse compromisso. Como eu vou repetir aqui, o compromisso de estar com Deus, o nosso tempo com Deus deve ser inegociável. E aí sim, né, buscando o reino de Deus e a sua justiça, não por interesse, mas sabendo quem Deus é, aí sim as coisas não serão acrescentadas. Tem até aquela música que diz: eu não adoro Deus pelo que Ele faz, eu adoro Deus por quem Ele é. Então nós devemos buscar a Deus, não porque Ele pode fazer alguma coisa nas nossas vidas se a gente colocar Ele na frente. Os amigos de Daniel não adoraram a Deus porque eles sabiam que Deus livraria e faria grandes coisas por eles. Não, pelo contrário, eles disseram: nós vamos continuar adorando, mesmo que Deus não faça nada. E do mesmo modo nós devemos ser. Porque o que devia ser pago por nós, e um preço, nossa, não dá nem para falar, né? Não que devia, mas uma coisa muito grande que foi Jesus, já foi pago, já foi dado por nós. Então, que nós possamos entender que o compromisso, que as coisas de Deus na nossa vida são inegociáveis. Amém?